Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva, o meu nome é Van Cler, e vamos começar agora a segunda parte dessa série de estudos de duas partes na porção Itró. E essa porção, a gente falou na primeira parte um pouquinho da sua narrativa, de como Moisés estava agindo sozinho ali, tentando responder à necessidade de todo aquele povo. E Jetro, o seu sogro, deu a ele um conselho de sabedoria, que ele precisava compartilhar essa carga, esse cargo pesado com outras pessoas. E a gente vê que Moisés ouviu o conselho do seu sogro e chamou outras pessoas para ajudar ele nessa carga, nessa necessidade, nessa obra que Deus colocou sobre a vida dele para ele conseguir vencer. E a gente tira dali essa essa lição preciosa que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, né? Todos os estudos aqui do canal Techuva, a nossa meta é fazer isso, né? A gente está aqui falando da palavra de Deus, conversando um pouquinho, aprendendo um pouquinho do hebraico, mas o mais importante é que a gente aplique essas lições nas nossas vidas. Que espero que cada estudo que a gente faça aqui, você pode aprender algo que você pode mudar na sua vida, enriquecer a sua vida e tornar ela mais mais próxima de Deus o possível, a gente caminhar o mais próximo de Deus possível. Essa é a meta do canal Techuva, né? E a gente falou sobre isso na primeira parte. Agora eu vou falar um pouquinho de algo interessante no hebraico. É um jogo de palavras que a gente vê no hebraico, que a gente não vê de nenhuma outra forma, sobre duas palavras, a palavra eu e a palavra pobre. Eu achei super interessante isso, eu queria compartilhar com vocês. Porque a pessoa que vive sozinha, né, a lição que está falando aqui no hebraico é aquela pessoa que vive sozinha, que quer fazer tudo sozinho. Na verdade, essa pessoa é uma pessoa pobre, uma pessoa que está necessitada e nem sabe que é pobre, né? E a gente vê essas duas palavras no hebraico, quando a gente fala essas duas palavras, você não tem como discernir qual a palavra que você está falando sem olhar o contexto. Por quê? Porque as duas palavras têm o mesmo som, né? Então, quando eu falo a palavra aqui que eu estou apontando em cima da minha cabeça, né? Essa palavra você pronuncia ani, ani, e ela quer dizer eu. E a outra palavra que está abaixo dessa palavra ani, você pronuncia ani. Ou seja, ani e ani, as duas palavras são idênticas. A única maneira de você saber qual que você está realmente falando é o contexto, é a frase que você está falando. Essa palavra de cima quer dizer eu em hebraico e a palavra de baixo quer dizer pobre, ou seja, uma pessoa que é necessitada, que está faltando algo, é pobre de espírito, é pobre de dinheiro, de qualquer maneira, é pobre, uma palavra negativa que a gente vê que é ligado à palavra eu. Então aquelas pessoas que tudo sou eu faço isso, pessoa que fala eu o tempo todo, no hebraico ela está falando pobre, pobre, pobre. Eu acho interessante, eu acho engraçado como Deus faz isso na sua língua santa. A linguagem de Deus, ela fala tanta coisa interessante quando a gente presta atenção, né? Então aquela pessoa que fala eu faço isso, eu. Uma pessoa que você está conversando com ela, tudo é sobre ela, só fala sobre eu. Na verdade, essa é uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa pobre nos olhos de Deus. Porque uma pessoa que faz tudo sozinha ou quer que tudo seja sobre ela é uma pessoa pobre aos olhos de Deus. Eu achei interessante. Nós falamos também como essa letra no hebraico, que essas duas letras que estão aqui, que são diferentes nessas duas palavras, são duas letras silenciosas no hebraico. Elas não fazem som. Quando eu estiver ensinando o hebraico aqui e eu começar a falar da primeira letra do alfabeto, o Aleph, quando eu for falar, cada letra tem um som. Por exemplo, o Nun tem um som de N, que é o nosso N, né? Então tem um som de N. O Yod tem som de Y, né? Então é I. O Aleph não tem som. Se eu falar para você, pronunciar essa letra, não tem como você falar. E nem o Ayin, são duas letras silenciosas. Se você não tiver as vogais embaixo, elas não têm som, né? Então nesse caso aqui, a Ani tem um som de A, porque tem a letra A embaixo. Essa letra aqui é a letra A embaixo. Mesma coisa do Ani aqui, essa letra aqui embaixo é a letra A. Então por isso que tem som de A. Mas ela sozinha não tem som. E sempre quando você tem essas duas letras, eu já falei para vocês, né? O Aleph é a letra que representa Deus, é a letra positiva, é a primeira letra do alfabeto hebraico e tem um símbolo de força, o símbolo de primeiro e o símbolo de Deus. Então, normalmente, essas letras são positivas.
E o Ayin, que é essa letra agora em vermelho, o símbolo dela é um olho. Na verdade, até mesmo quando você vê simbolismo e quando você vê outras religiões e coisas do mundo, né? As religiões negativas que são contra o nosso Deus, elas têm esse símbolo do olho, né? Inclusive Illuminati, essas coisas de conspiração, a gente vê esse símbolo do olho aqui. Representa sabedoria humana, é o Deus desse mundo, sabedoria do homem, as coisas do mundo. Então é algo negativo, né? Então na palavra Ani, o simbolismo dessa palavra Ani, que quer dizer eu, a gente vê o Yod, que é o símbolo de obras. Tem um símbolo desse braço aqui, desse desenho de um braço ou de mão, né? O Yod quer dizer mão em hebraico. Então, ela simboliza obras, as coisas que a gente faz nessa terra, as nossas obras, né? O Nun tem um símbolo de uma semente, e quer dizer vida e quer dizer nossos descendentes, né? Os nossos filhos. Então, se a gente olhar essa palavra no hebraico, quando ela está com a letra positiva de Deus, está falando sobre as obras e o seu fruto com a força de Deus. As obras e os frutos com a força de Deus. E aqui a gente vê as obras e os frutos com a força da sabedoria humana, com a força do homem. E é negativo. Então a gente vê que aqui, através dessa mentalidade humana, a gente vê que os resultados sempre são negativos. Vou dar um exemplo para vocês, é um pouquinho fora do estudo, mas é um exemplo, né? Na China, que é um país que é muito ligado, tem muito ateísmo, né? Na China, o modo deles pensar, do governo da China, do povo da China, é contra as coisas de Deus. E eles tentaram aplicar uma mentalidade humana, uma sabedoria humana, algumas décadas atrás, e eles limitaram, né, o número de crianças que cada casal pode ter é porque na mentalidade humana, nas coisas que o homem pensa e o homem faz, nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo o mundo. Então a gente tem que diminuir o número de pessoas no mundo, diminuir a quantidade de gente que está no mundo. Essa é a mentalidade deles, é a mentalidade humana. E quando você aplica essas coisas, acaba não funcionando. A China aprendeu uma lição importantíssima que não funcionou porque eles aplicaram essa lei no país e agora eles estão sofrendo a consequência. Você pode depois olhar. Hoje a China está tendo um problema seríssimo, porque o que está acontecendo é que os idosos estão morrendo, as pessoas de mais idade estão saindo da circulação de trabalhadores, da economia, né? Estão aposentando e eles não estão tendo pessoas jovens suficiente para repor essas pessoas que estão saindo. Então, agora eles estão tendo uma crise econômica, porque eles aplicaram uma mentalidade, uma filosofia humana, uma mentalidade humana que é o contrário de Deus. Qual que é a mentalidade de Deus nessa situação? O que Deus falou para a gente quando ele criou o homem? É o contrário do que essa filosofia da China e da filosofia que o mundo fala, né? Ele mandou a gente fazer o quê? Multiplicar. Então Deus falou para o homem, né? Deixa eu ver se sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movem pela terra. Então, a mentalidade de Deus, a filosofia de Deus é multiplique. Quanto mais gente tiver, melhor. Quanto mais pessoas tiver, melhor. A filosofia do mundo é quanto menos gente tiver, melhor. Quanto menos pessoas tiver, melhor. Nós estamos estragando o planeta, essa mentalidade do homem. Não funciona, não dá certo, porque Deus mandou a gente fazer o contrário, multiplicar. Por quê? A lição de hoje é há poder na quantidade, há poder. Quanto mais pessoas tiver atrás de você, junto com você, melhor você está. Essa é a lição. E é o contrário da lição do mundo. O mundo pensa o contrário do mundo, né? O mundo pensa o contrário de Deus. A gente vê em Eclesiastes, capítulo 4, falando também sobre isso, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ou seja, Deus não está só falando aqui que quando ele falou que não é bom que o homem esteja só,
Ele não estava falando só de cônjuge, ele não estava falando só de casamento, embora isso também seja algo bom, né? Deus estava falando que não é bom que o homem ande sozinho, que o homem faça as coisas sozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa de várias pessoas, né? Então, essa filosofia, essa lição, não é somente para que Deus quer que você case ou que você esteja um cônjuge. Não, ele quer que você tenha muitas e muitas pessoas te ajudando nessa peregrinação quando a gente está caminhando aqui nesse deserto, nesse mundo. Quanto mais pessoas tiver, melhor. Não é que um é pouco, dois é bom, três. Não, como diz, né? Um é pouco, dois é bom, três é melhor. É verdade. Quanto mais pessoas, é melhor, né? A gente vê outro versículo que fala a mesma coisa. Por quê? Porque como se diz? A vantagem que você tem quanto mais pessoas tem não sobe de uma forma linear. Ou seja, se você tiver dois é duas vezes melhor que um. Não, dois é muito mais vezes melhor do que um. Três é muito mais vezes melhor do que dois. A gente vê isso nesse versículo. Em Levítico 26, né, quando Deus estava falando sobre os inimigos de Israel. Ele falou: 5 de vocês, vou até ler antes, vocês perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000 e os inimigos cairão a espada diante de vocês. Ou seja, a gente vê que aqui, né, quando tem 5 pessoas, Deus falou que vai cair 100, ou seja, 1 a 20, 1 a 20. Para cada um vai ser melhor do que 20 do inimigo. Mas aí ele falou: 100 de vocês perseguirão 10.000. Olha só que interessante. Ou seja, não é uma coisa que está subindo linear, né? 5 vale mais do que 100, mas 100, se fosse olhar da mesma maneira, né, ele falar que 100 de vocês perseguirão 2.000, se fosse 1 por 20, né? Mas não, aqui é 1 por 1.000 ou 100, se eu não me engano, né? Depois a gente vê na calculadora aí depois. Mas o meu ponto não é linear, é exponencial. Ou seja, quanto mais pessoas você tiver ao seu lado te ajudando, mais força você terá. E não é linear. Se você tiver 2 ou 3 ou 4 ou 5, quanto mais pessoas você estiver ajudando você a caminhar, ajudando você em oração, ajudando a você a aprender a palavra de Deus, ajudando a você a se firmar nos caminhos de Deus e aplicar as coisas de Deus na sua vida. Quanto mais você tiver ao seu lado, mais você vai ter poder sobre o inimigo e vencer os obstáculos dessa vida, os obstáculos desse mundo e alcançar a nossa terra prometida, que é estar no reino de Deus. Aleluia. Então, que a gente aprenda essa lição e que a gente aplique essa lição, né? Procure pessoas, né? Não vai só na igreja, né? E participa do culto, depois vai embora. Não, faça amizades na igreja, crie amizades, crie relacionamentos na igreja, crie relacionamentos fora da igreja que te ajudam a aproximar de Deus. Isso vai enriquecer a sua vida de uma maneira tremenda. Eu tenho experimentado isso, eu tenho feito várias amizades e agora eu tenho amigos que eu encontro com eles uma vez por semana, 2 vezes na semana. A gente estuda a palavra de Deus junto, a gente conversa, a gente ora um pelo outro. Isso tem enriquecido muito a minha vida e é algo que Deus tem colocado no meu coração para fazer não somente na minha vida, no meu caminhar pessoal, mas também com esse ministério, né? Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês é que vão falar com outras pessoas. O estudo do Van tá muito bom. Quer dizer, se for verdade, né? Se vocês realmente pensam isso, o estudo do bom tá Van, participe. Você que vai me ajudar a fazer esse canal crescer. Se a gente vai ter sucesso aqui nesse ministério, nesse canal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês cliquem o like, que vocês deixem um comentário, que vocês compartilhem. Porque é assim que o YouTube vai ver que tem várias pessoas participando e vai divulgar isso para outras pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que as pessoas que estiverem escutando esse vídeo se inscrevam, coloque o sininho para que o YouTube veja que esse canal está crescendo e está passando uma informação que vai valer a pena outras pessoas escutarem. Só assim que a gente vai conseguir fazer essa visão que Deus me deu se tornar uma realidade, né? Eu tenho feito a minha parte, né? Inclusive, eu escrevi um livro, né? Eu gosto sempre de falar sobre o meu livro. Eu tenho ele em inglês e em português. Opa, caiu aqui, desculpa. Eu tenho ele em
Isso aqui é legal, você fazer as coisas ao vivo, né? Sempre acontece, caiu. Eu tenho o meu livro em inglês e português, um testemunho de como Deus me curou, que eu estou dando de graça para as pessoas com o desejo, né, de alcançar várias e várias pessoas, para falar com essas pessoas. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre, Deus quer mudar a sua vida. E eu já consegui compartilhar esse livro com 1.100 pessoas. Eu já dei esse livro de graça para 1.100 pessoas. Mas o sonho que Deus me deu é que eu vou dar 1 milhão desses livros. Mas a única maneira que isso vai acontecer é com a ajuda das pessoas, com as pessoas divulgando a mensagem, falando para outras pessoas e me ajudando a fazer essa visão se tornar uma realidade, tá? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado da lição dessa semana e coloque em prática. Não só escuta, não, gente, coloque em prática. Essa semana eu vou fazer. Pense em pelo menos uma pessoa que você pode acrescentar na sua vida, que você pode conversar e acrescentar para que essa pessoa possa orar por você e você possa orar por ela. Faça uma amizade nova na igreja, faça um relacionamento novo na igreja, coloque isso em prática para você ver como vai enriquecer a sua vida e mudar a sua vida. Esse é o sonho, essa é a missão aqui do canal Teshuvah, para a gente fazer a diferença um na vida do outro e ajudar a gente a caminhar nessa vida. Então é isso, gente. Shalom, Shavua Tov, que vocês tenham uma semana abençoada. A gente se vê na semana que vem. Shalom, Lehitraot. Até mais. Um beijo.